Tá, não seja um cristão burro. Isso é o que você precisa saber. E eu sei que por mais forte que essa frase seja, ela é o que tem me incentivado todos os dias a melhorar, pelo menos o meu estilo de vida, ou pelo menos a minha conduta em relação a conhecimento, a conhecer mais, e principalmente a questão intelectual. E eu vou aprofundar com vocês um pouco mais sobre isso. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Essa é a minha experiência de 30 dias, né, de Mostra o Meu Trabalho. A gente começou com um vídeo na segunda-feira e hoje nós estamos com outro vídeo e eu quero falar com você justamente isso. Você não precisa ser um cristão burro. E por que eu falo que você não precisa ser? Porque muitas vezes nós somos ensinados e doutrinados, principalmente nessa nova etapa do cristianismo, de que nós não temos a necessidade em si de buscar tanto conhecimento, até porque o nosso mundo ele tá tão atualizado, vamos dizer assim, que as pessoas se sentem tão confortáveis na ideia de que todo domingo alguém vai trazer o conhecimento para mim e de que eu vou mastigar aquilo ali e levar para casa e tá tudo bem, me sinto satisfeito com essa ideia de que as pessoas pararam de ter a concepção de que, opa, eu preciso buscar conhecer a Deus, eu preciso buscar conhecimento. E da onde vem esse ponto, a minha indignação? Eu, no começo desse ano, tomei uma decisão. Falei, esse ano vai ser o ano que eu vou ler mais livros. Não que eu não leia muitos livros, ou que eu não leia livros, eu leio, gosto de ler. Mas o meu ponto é, eu comecei esse ano determinado. Eu quero ler mais. Coloquei o alvo de 12 livros no ano inteiro, daria uma média de um livro por mês. E eu tô agora, neste exato momento, lendo o 18º livro. E nós estamos em julho, final de julho. Então, sim, eu extrapolei um pouco, mais ou menos aqui, né, um pouco da minha meta. O motivo disso veio justamente de um fatídico dia onde eu olhei para as minhas referências que marcavam a minha vida, que me inspiravam, e eu falei, cara, o que eles fazem? Como eles fazem? Como eles conhecem tanto a Deus? Eu só não me conformei com a ideia de que eu sabia de tudo. E essas coisas só se intensificaram ao longo do ano, até que a gente chega no fatídico dia onde eu estava no seminário teológico, e o professor, que é o pastor Bruno, ele chega com um livro de 2.000 páginas, você não entendeu errado, 2.000 páginas, colocou na mesa e ele falou, esse é um livro de 6, somente falando sobre salvação. Então, naquele dia, naquele momento, eu fiquei tão incrédulo em relação à minha ignorância que eu falei, eu não posso ser um cristão burro. Se uma pessoa conseguiu escrever, e ele disse que a média das páginas eram 2.000 páginas, se uma pessoa conseguiu escrever 12.000 páginas só sobre salvação. Ele escreveu, ele pensou, ele estruturou, ele correlacionou e publicou 12.000 páginas sobre salvação, porque eu não posso, pelo menos, sentar e aprender. E é isso que mudou muito a minha perspectiva em relação ao quanto é importante nós buscarmos conhecimento sendo cristãos. Nós não podemos aceitar a ignorância, nós não podemos aceitar essa ideia de que tá tudo bem a gente não saber tanto, de que as nossas experiências esporádicas vão nos sustentar numa jornada cristã, sendo que não é assim. Bom, se você for pegar Jesus, na sua última oração, em João 17, ele diz, a vida eterna é essa, que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. A vida é eterna. Aquilo que Jesus pagou um alto preço por nós na cruz, aquilo que é o nosso acesso depois dessa vida, se resume ao ato de conhecer, se resume ao ato de buscar. Mesmo após as dores e os sofrimentos, a única coisa que não vai mudar é que nós vamos continuar conhecendo a Deus. E se a vida eterna é conhecer a Deus e eu não souber viver a vida eterna aqui, ou seja, se eu não souber viver conhecendo, procurando, mergulhando mais sobre Deus aqui, eu não vou suportar os céus. Eu não vou suportar a vida eterna. Se eu não conseguir ser curioso enquanto vivo nessa terra, a respeito dos céus, a respeito de Deus e a respeito de tudo que ele criou, e eu não quero me prender numa religiosidade, até porque dos 18 livros que eu li, nem todos falam só sobre Deus ou sobre cristianismo, enfim. Mas eu falo no conceito de conhecer. Você tem noção de que Jesus diz, olha, a vida eterna é que conheçam a ti. A vida eterna é um ato de conhecer a Deus. Como que nós, como cristãos, podemos aceitar sermos burros? Como nós podemos aceitar
não buscar mais, não conhecer mais, não procurar mais. Isso deveria ser inadmissível. E nessa minha jornada, e principalmente depois desse fatídico dia, daquele dia em diante eu disse: Deus, eu não posso aceitar conhecer tão pouco sobre você. E aí, em alguns livros que eu procurei para ler, isso me marcou mais. Eu posso indicar alguns livros que eu li que me ajudaram bastante nessa jornada, em outro vídeo, não nesse. Nesse momento eu entendi algo muito precioso que está escrito lá em Provérbios, se eu não estou enganado, 23, que diz: a glória de Deus é encobrir as coisas e a glória dos reis é descobri-las. Que aquilo mostra o traço da eternidade. A eternidade não é para qualquer um. Conhecer, buscar, não é para qualquer um. É sobre nobreza. Quem busca a Deus é nobre, porque buscar a Deus é a atitude de reis, é a atitude de pessoas que não se conformam na sobrevivência, mas que buscam a vida eterna. Então, esse conceito mudou muito para mim. A glória de Deus é cobrir as coisas. Sim, ele vai cobrir, algumas coisas vão ficar em oculto, algumas coisas estarão em mistério, porque ele quer que verdadeiros filhos dele, filhos do rei, co-herdeiros com Cristo, possam ter a curiosidade de descobrir essas coisas. E eu te pergunto, aonde nós estamos tendo essas atitudes? A nossa fé é fundamentada no exame profundo das Escrituras. A nossa fé, a gente, como cristãos, nós, no termo mais coloquial, nós como evangélicos, nós estamos aqui porque nós nascemos do profundo exame das Escrituras, de sentar, analisar, de ouvir a voz de Deus. A palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como nós podemos exercer de fato a plenitude do Evangelho de Cristo sem conhecer a Cristo, sem entender a voz dele? Como nós podemos dizer que estamos de fato vivendo o reino de Deus se nós não conhecemos o reino de Deus? Como nós podemos ser praticantes das boas novas se nós não conhecemos as boas novas? O meu desafio para você deixar de ser um crente burro é justamente sobre isso. É muito mais fácil você usar um copo quando ele não está rachado ou furado. Quando um copo está furado, quando lhe falta parte que preencha ele, quando falta completude num copo, ele vaza água. Por mais que você encha ele, ele vai continuar vazando. E eu imagino que da mesma forma, um coração ou um cérebro, o que você preferir, que não consegue ser pleno em Cristo, que não busca ser cheio e completo em Cristo, não tem capacidade de sustentar a água do Espírito por muito tempo. Então nós vamos esvaziando-se aos poucos, porque a nossa busca por conhecimento é fraca, é frágil, é débil e escassa. E isso nos torna cristãos tão apáticos e tão simplistas que nós não conseguimos nos aprofundar no Evangelho do Reino de Deus. E eu não quero descartar a ideia da simplicidade do reino. Os ensinamentos, por mais que sejam simples, são complexos. O que eu estou pondo em pauta aqui não é sobre você ser uma pessoa orgulhosa dos seus estudos, orgulhosa dos seus conhecimentos. O que eu estou pondo em pauta aqui é: você conseguiria passar a eternidade conhecendo a Cristo, sendo que hoje você não o busca? Você conseguiria passar a eternidade buscando a Deus, sendo que hoje você não o busca? É isso que me move e isso que me moveu a uma mudança radical sobre estudos e conhecer a Deus. Nós não podemos aceitar a ideia de não conhecer o Deus que servimos. Nós não podemos aceitar a ideia de nos levantar e deitar sem conhecer, sem procurar um pouco mais de Deus, sem ver Deus nas assinaturas da humanidade. Como eu disse, eu não quero estar num ponto religioso, eu estou falando de um ponto da criação. Como eu posso levantar e não ver Deus nas coisas? Como diz Judá Bertelli, eu quero ver Deus, eu quero encontrar a Deus, eu quero ver a face de Deus, mesmo que ela não esteja nos livros, mas que esteja em qualquer outra coisa, que esteja num conhecimento sobre a ciência ou sobre a natureza. Mas quero ver Deus, eu quero conhecer a Cristo. Trazendo a analogia justamente de um homem que escreveu 12.000 páginas só sobre salvação. Se você fosse escrever um livro sobre o que você conhece de Cristo, quantas páginas você escreveria? Se você fosse escrever hoje um livro só sobre aquilo que Cristo já falou com você, as experiências que você já viveu com Cristo e como elas marcaram você, quantas páginas você escreveria? Mas eu quero te encorajar a algo. Saiba que quanto mais você busca conhecê-lo, mais o seu coração procura por ele. A verdade é que quando nós estamos procurando e nesse processo de busca a respeito de Deus,
Parece que quanto mais estamos procurando por Ele, quanto mais descobrimos os traços dele em tudo que vivemos e fazemos, mais nos sentimos atraídos para Ele, mais nos sentimos fascinados por Ele, mais nos sentimos encorajados a estar perto e a conhecê-lo de verdade. Sabe, é como um bom trabalho de um detetive. Parece que quanto mais eu vejo os sinais de Deus na história e em tudo que eu vivo, mais eu me sinto perto dele. É como seguir pegadas, parece que quando elas estão ficando mais frescas, eu sinto mais perto de quem fez aquelas pegadas. Talvez eu esteja usando muitas analogias estranhas, mas eu quero só que você entenda o quanto é bom, por mais que vai ser cansativo. As pessoas pensam que ter lido 18 livros no meio do ano tenha sido uma coisa tranquila, linda, maravilhosa, mas não foi. Foi um processo bem desgastante, na verdade. Mas eu amei, porque em cada livro eu me aproximava mais dele e parecia que ele conversava comigo e parecia que era ele que me direcionava e eu quero que você veja sobre isso, eu quero que você leia sobre isso. E eu me sentia mais próximo, como um pai segurando na mão de um filho e dizendo: é pra cá que você tem que ir. Como nós não vamos amar conhecer um Deus que trata assim aqueles que o buscam? Como nós não vamos amar conhecer um Deus para aquele que diz: olha, buscar-me-eis e me achareis se você me buscar de todo o coração? Como não vou me apaixonar por conhecer um Deus que trata assim aqueles que verdadeiramente o buscam? Eu te encorajo a buscar a Deus e eu te digo uma coisa: quando você começar a deixar de ser um crente burro que aceita a ignorância e começar a ver que Deus sim merece filhos inteligentes, quando você começar a viver isso, você vai experimentar uma nova fase na sua intimidade com Deus, uma nova fase, e aí sim você vai começar a ver Deus em todos os detalhes, e aí sim você vai começar a ver que não é difícil, é cansativo, como conhecer qualquer coisa e qualquer pessoa, mas é prazeroso demais. E por fim, se isso não for o suficiente, eu quero te dizer, cristãos bem instruídos não passam vergonha no Evangelho. E isso é o que nós mais estamos vendo nos últimos tempos. O Evangelho, a mensagem de Jesus tem se distorcido desde o dia em que ele ascendeu aos céus. Mas quem tem o cuidado por estudar, por se aprofundar, por mergulhar, tem garantido que esse Evangelho se perdure ao longo de tanto tempo. Por isso eu te falo, se você for um cristão bem instruído, se você for um cristão que mergulha nas Escrituras, que se aprofunda na palavra de Deus e conhecer a respeito de Deus e a respeito do que ele fez, mais uma vez, eu entendo, não só a respeito da religiosidade, mas a respeito do mundo em si, da filosofia, da natureza, de tudo que ele fez em si. Se você for esse tipo de cristão, você não vai passar vergonha no Evangelho. Porque o Evangelho se sustentou com pessoas que examinavam as Escrituras. Basta ver Atos 2, quando os apóstolos dizem: olha, nós não podemos perder tempo com outras coisas, nós queremos nos dedicar à oração, o exame das Escrituras e à pregação do Evangelho. Você para pensar que essas pessoas se dedicavam a isso, se dedicavam verdadeiramente em conhecer a Deus, o Cristo com o qual eles andaram. E é isso que garantiu tanta perpetuidade a respeito do Evangelho. E eu digo a mesma coisa. Se você for um cristão bem instruído, saiba que você não vai passar vergonha no Evangelho, você não vai passar vergonha no reino de Deus e você não vai aceitar qualquer coisa. Você percebe os benefícios que existem nisso? E é isso que me encanta e é isso que me colocou nesse processo, nessa jornada. Eu não me considero a pessoa ou o cristão mais inteligente do mundo de maneira nenhuma, mas assim como Paulo, eu deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo pro alvo. Eu tenho um alvo, meu alvo é Cristo e eu quero mergulhar nele. Eu quero conhecer, eu quero conhecer a Deus e quero permitir que esse conhecimento me transforme. Eu quero permitir que esses detalhes a respeito de Cristo mudem a minha história, mude quem eu sou. Por isso eu te encorajo. Por favor, não seja um cristão burro. Então é esse foi o segundo vídeo. Eu espero editar ele ainda agora à noite e vejo você na segunda-feira que vem, beleza? Continua aí no projeto. E se você tiver alguma ideia de vídeo ou alguma pergunta, você pode usar os comentários aqui embaixo. Beleza? É isso.